Olá meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do perispírito. Nós no último episódio terminamos de estudar as propriedades do perispírito. Hoje nós vamos começar com as funções. Para que serve o perispírito? Então a gente vai ver as funções hoje: instrumental e individualizadora, tá? Antes de mais nada, você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Poxa vida! Clique em inscrever-se e ative as notificações, porque aqui temos vídeos novos todos os dias. Se puder ajudar um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro e sempre clique no joinha. Assim o YouTube apresenta este vídeo para mais pessoas. Se puder convidar mais alguém para curtir esse vídeo ou até mesmo curtir o canal, por favor, ficarei muito feliz. Então vamos sem demora para as funções do perispírito. Olha só, as funções básicas do perispírito são marcadas por características de natureza instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Então a gente vai estudar hoje a natureza instrumental e individualizadora, as funções instrumental e individualizadora, ok? Então, vamos lá na instrumental. Como se depreende de seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma, em sua interação com os mundos espiritual e físico. Projeção energética da alma, aglutina em si a energia cósmica matriz, consolidando, já, uma estrutura de natureza física que, a refletir, sempre, a fonte, serve como seu elemento de ligação com o meio que o cerca, de modo que não só possa nele agir, influenciando, como também dele receber influência, em regime de trocas e aproveitamentos em sua gloriosa caminhada evolutiva. Então, a primeira e principal função é instrumental, ou seja, o perispírito serve como instrumento. Para que ele serve? Instrumento de contato, primeiro, da alma, lembra? A alma é aquilo que nós somos de fato, né? Perispírito é o nosso corpo espiritual, né? E essa função significa que o nosso perispírito serve de instrumento para habitar nos mundos, sejam eles mundos mais físicos como este, ou mundos menos físicos. O perispírito sempre vai se adaptar à química daquele mundo que a gente está frequentando, ou está encarnado, ou enfim, está passando por um período. Então, é uma função muito interessante essa de servir como instrumento. Afinal de contas, só como alma, né, só como pensamento, digamos assim, nós não teríamos como interagir com os mundos, nem com os mundos espirituais. Então, é primordial esta função. Vamos para a próxima função individualizadora. Vou botar o Zezinho para ler aqui. Perispírito, corpo imperecível da alma, serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório perene, mostra-a, refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Não se trata, todavia, de uma identidade que diga apenas com características periféricas, refere-se, sim, à sua própria história, às suas particulares características evolutivas. Nesse contexto, obviamente, o fator memória, refletindo-se na tela perispirítica, surge como dos mais importantes, assegurando a continuidade devida psíquica nos diferentes níveis existenciais e marcando, assim, a identidade da alma. Então, essa função nada mais é de nos tornar únicos no universo, né? Então, uma função individualizadora nos tornam seres únicos, o perispírito que faz isso. Essa identidade, que diz de suas qualidades positivas e negativas, transmite-se, quando em estado de encarnação, ao corpo físico, que entretanto nem sempre a reflete inteiramente. Então, quem somos, as memórias e tudo mais, tudo que nos torna únicos, essa individualização, é uma das funções, é uma das coisas para o qual o perispírito existe. Meu português está ótimo hoje, tá? Então, é uma das funções também muito importantes. Vocês percebem que todas as funções são muito importantes, né? E ela se reflete
no nosso corpo físico, embora não inteiramente, né? A gente não consegue, como se fosse assim, olha, nosso perispírito é desse tamanho. E aí quando a gente vai encarnar, a gente entra num funil e vai passar um tantinho assim só para a nossa memória, o nosso corpo físico. Então nós somos desse tamanhão num corpinho desse tamanhinho. Claro que não vem todas as coisas, mas vem muita coisa como intuição, como um trabalho desenvolvido ao longo de diversas encarnações, que faz com que você, no meu caso, canto, por exemplo, que eu não estudei e já nasço cantando. Ou a gente vê esses chinesinhos. Tem um pianista russo, o menino tem acho que 8 anos de idade, vai fazer 9. Se você ver, eu não consigo falar o nome dele porque eu não domino muito russo. Mas se você ver, que coisa mais linda. Um catatauzinho que não consegue sentar no banco do piano, né? Então ele fica de pezinho no banco do piano para poder tocar os pedais do piano. A mãozinha dele é um negocinho desse tamanhinho. Perto do piano, ele tem a altura do piano. Só que ele toca com uma agilidade, com uma maestria, como é que tem força nos dedos? De onde é que vem isso? Vem de estudo, não é esse tal de dom de Deus, porque seria um Deus muito sacana, né? Eu vou te dar um dom de ser um pianista famoso, aí para o outro eu vou te dar um dom de ter uma profissão não tão gloriosa assim. Não é assim, na verdade a gente tem as nossas aptidões que a gente vai desenvolvendo. O que você está fazendo agora, isso está sendo gravado no seu perispírito, as aptidões. De repente você está fazendo um curso, você está aprendendo, você domina alguma coisa muito bem, isso vai ser gravado no seu perispírito que você pode utilizar na próxima vida, nas próximas vidas. Enfim, isso tudo é uma questão de experiências e é lá que fica, né, guardado. Com efeito, situações kármicas podem impor que a partir da morfogênese, a estrutura somática, a espelhar condições transitórias do perispírito, mostre aparência, possibilidades fisiológicas ou condições psicológicas, sinalizando uma presença temporária no plano físico que não expressa propriamente a identidade profunda do reencarnante, parcialmente apagada, mas que após a desencarnação, presentes as necessárias condições, emergirá inteira, enriquecida pelas experiências vividas. Na verdade, é mais ou menos aquilo que eu falei, né? Ele vai refletir até qualidades físicas do próprio espírito, do perispírito, né? Então, uma observação aqui, vamos ver, isso é interessante. Há quem critica o emprego do termo plano em expressões como plano físico ou plano espiritual. Observe-se, todavia, que esse vocábulo, de acordo com a tradição de nossa língua, é literalmente empregado como sinônimo de nível, situação, posição, domínio. Fato que acontece com a palavra esfera. Ainda assim, em nota de rodapé da evolução em dois mundos, esclarece André Luiz que as expressões plano físico e plano espiritual foram utilizadas por nós à falta de termos mais precisos que designem esferas de evolução para espíritos encarnados e desencarnados. Ok, mais uma vez, talvez não tenha muito o porquê esta observação, mas cumpre aí a gente acrescentar isso, né, dos planos. Bom, é isso. Hoje nós vimos então as funções instrumental e individualizadora, para que serve o nosso perispírito, né? E no próximo nós vamos estudar a função organizadora. Então, eu te esperarei, tá bom? Obrigado pela sua presença. Até o próximo episódio do Perispírito, do professor Zalmiro Zimmermann. Tchau!